O link a gente vai disponibilizar também para os Eu vou grupos. mandar, já está tudo ok. Eu vou mandar para a Fernanda e vou mandar no Porque a Marli está colocando o endereço da. Já estão ao vivo. Eu mando. Então segurem o que vão falar. Eu mando, tá, Du? Tá ótimo. O que você mandar, Wendel? Já tem gente na sala. Não estou vendo, não sei tá vendo. Não, você não aparece. Já estamos ao vivo, tá? Eu não estou vendo. A Marli já entrou, a Márcia Brizeno. Por que eu não Sejam consigo? bem-vindos. Pode começar. Pode? Boa noite, tudo bem, pessoal? Bom, eu sou a Andréa, a presidente da Após, e hoje nós iremos fazer uma live juntamente com o nosso diretor Eduardo e com o nosso corpo jurídico, o doutor Antoniel e o doutor Rafael. O tema da nossa live é sobre a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, ok? Sejam todos bem-vindos. Passa a palavra para o Eduardo. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Eduardo, diretor da Pós. Tem um pessoal entrando ainda, a gente está divulgando o link, né, nos grupos de WhatsApp. A Fernanda está fazendo esse trabalho para a gente. E assim, vamos aguardar mais algum tempinho, né, algum pouco tempo, para entrar o máximo de pessoas possíveis, né, porque é um tema tão importante. E nesse momento a gente está divulgando os links, também colocando no Facebook, colocando nas mensagens, em WhatsApp, para entrar um número maior de professores para a gente discutir um tema tão importante quanto esse, né? Eu passo a palavra agora para o doutor Antoniel, para se apresentar, para a gente dar início aos trabalhos. Boa noite a todos. Eu gostaria de, primeiramente, externar minha alegria, minha honra e minha satisfação de estar com todos vocês aqui, professores de Osasco, com a presidente da Pós, com o Eduardo, o doutor Rafael, que é um companheiro de luta, advogado brilhante. E gostaríamos de iniciar essa... A gente está esperando o pessoal entrar, mas eu vou iniciar só para justificar antecipadamente. Caso a minha transmissão sofra alguma interrupção, eu devo estar de volta em 5 minutos. Talvez por algum problema relativo à minha internet ou alguma questão aqui técnica. Mas a gente vai até o final. Nós vamos tratar da Lei Complementar 173. A Lei Complementar 173 em si não é uma lei que venha afetar o servidor da forma como ela foi inicialmente gerada. E eu vou explicar por quê. Essa lei ela trata do congelamento do salário e do tempo de serviço do servidor público. E antes de passar a palavra para o doutor Rafael, que vai tratar diretamente dos aspectos técnicos da lei, eu gostaria só de fazer uma rememorização com alguns que estão aqui, que vão se lembrar de alguns fatos que eu vou trazer. De há uns 5 anos para cá, nós temos observado, tanto na mídia, como por parte de algumas instituições governamentais, uma verdadeira guerra contra o serviço público. Não é raro você encontrar afirmações de jornalistas da mídia tradicional dizendo que o servidor público é um privilegiado, dizendo que o servidor público está com todos os seus privilégios garantidos, enquanto em plena pandemia todo o resto dos trabalhadores ou estão desempregados ou receberam redução salarial. Isso já vem de um discurso, já vem de uma ideia que já vem há algum tempo atrás sendo formatada. O servidor público, de uns tempos para cá, tem sofrido grandes derrotas. Em 2016, nós tivemos alguns projetos de lei no Senado e na Câmara que trataram de tentar reduzir ou refrear a
as vantagens dos aumentos de salário de servidores públicos, justamente por conta dessa mentalidade. Isso não é novidade, tá? O Supremo Tribunal Federal já tem algum tempo tem dado decisões que vão contra o interesse dos servidores públicos, porque está crescendo um entendimento de que o servidor público está angariando benefícios, amealhando vantagens em detrimento do orçamento público. E principalmente pelo fato de que o orçamento público tem uma grande parcela da sua despesa reservada à folha de pagamento, o serviço público vem sendo afetado com ataques aí para redução salarial. Em 2019, Mansueto Almeida um chefe da Receita Federal do Brasil. Ele criou um projeto, o Brasil já tinha uma certa crise econômica em andamento. Ele criou um projeto para redução, uma mini reforma administrativa no serviço público. E esse projeto do Mansueto Almeida tramitou no Congresso com o objetivo de auxiliar os estados e municípios a fazer frente à crise. E essa crise que já vinha crescendo já há mais de um ano para cá, ela só tendeu a aumentar quando chegou a pandemia de Covid-19. O coronavírus deflagrou uma situação caótica na economia dos estados e municípios, isso a gente não pode negar. E considerando que muitos estados e municípios têm que fazer pagamentos para a União, porque eles recebem contrapartida, transferências constitucionais para poder arcar com as suas despesas ordinárias, muitos estados e municípios já não estavam conseguindo arcar com suas despesas. Era comum a gente ver no jornal marcha dos prefeitos para Brasília pedindo desconto, pedindo parcelamento, moratória das suas dívidas, por quê? Eles estavam sufocados com essas dívidas. E o que ocorreu? Quando chegou a pandemia, aquele plano Mansueto, ele foi descaradamente substituído por um novo projeto que foi gestado no Ministério da Economia, que visava a redução salarial dos servidores públicos. E essa redução salarial ela foi refreada, ela foi bloqueada pelo jurídico do Congresso, porque ela atingia diretamente um princípio da Constituição Federal, que é o artigo 37, que diz o princípio da irredutibilidade de vencimentos. O servidor público não pode ter seus vencimentos reduzidos, sob qualquer hipótese, a não ser que aqueles vencimentos tenham sido inconstitucionais. Mas não estamos falando disso. Os vencimentos do servidor são constitucionais. E o que ocorre? Quando houve essa decisão de que eles chegaram à conclusão de que não poderiam reduzir o salário dos servidores, aí foi desenvolvido o plano de congelar o salário dos servidores. Muitos devem estar lembrados da reunião ministerial cujo sigilo foi quebrada, dos ministros, com o presidente da República, no qual Paulo Guedes falava: a gente abraça o servidor, dá aquele abraço nele, quando vê, colocou a bomba no bolso dele. 2 anos sem aumento. Era essa a intenção do Ministério da Economia. Então, eles adotaram um projeto de lei que já visava o congelamento, isso desde o início, desde abril desse ano. E esse projeto foi a alteração através de lei complementar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse projeto de lei visava congelar os salários dos servidores públicos na sua totalidade até 31 de dezembro de 2021. Não conseguiram, tentaram 18 meses. No Senado, Federal foram excluídas algumas categorias de servidores desse congelamento. Servidores da saúde, servidores que estavam fazendo o enfrentamento da Covid, servidores da segurança pública, da manutenção e da assistência social. Quando esse projeto foi para a Câmara dos Deputados, o Partido dos Trabalhadores enviou uma emenda incluindo os servidores da educação. Então, os trabalhadores da educação pública no Senado, ganhou de lavada, foram excluídos do congelamento.
o projeto voltou para o Senado, porque, como foi alterado na Câmara, tem que voltar para o Senado, porque ele tem que ser aprovado na íntegra, como foi aprovado pela outra casa. O Senado aprovou quase que por unanimidade a exclusão dos servidores da educação, da saúde, da assistência. Dessa forma, o artigo 8º, que estava estabelecendo a exclusão de algumas categorias dos servidores, inclusive da educação, foi para a sanção do presidente. Aliás, era o inciso 6º, o parágrafo 6º do artigo 8º. Quando chegou para o presidente sancionar o projeto, ele vetou a exclusão de servidores da educação, da saúde, da segurança. Incluiu todos num bolo só, para que todos tivessem um congelamento. Antoniel travou aí? Como é que tá? Tá dando para ouvir aí? Aí, continuar falando? Pode falar. Acho que travou o doutor Antoniel. Doutor Rafael, o senhor quer se apresentar e continuar? Legal, vou tocar daqui então até o Antoniel voltar, tá? Pessoal, Ok. falar aqui de um aspecto mais prático. Essa lei ficou conhecida como Programa Federativo de Enfrentamento do Coronavírus. Por que federativo? Porque doeu para todo mundo, para todos os servidores. Federal, estadual, municipal, não importa, Distrito Federal, todo mundo está com congelamento de salário. E o que é esse congelamento? Que período? Um monte de perguntas que a gente tem aqui. Deixando bem claro, o período 27/5 a 31/12. Voltou? Esse período está congelado. Voltou aí, Antoniel? Mas vamos lá. Doutor Antoniel, tranquilo? Acho que está travando dele lá. Continua, doutor Rafael. Esclarecido esse período, é bom a gente aqui, o Antoniel estava na parte ainda que falava a respeito do histórico, já ir direto para a lei. A lei complementar no 7.3, o congelamento está previsto no artigo 8º, parágrafo 1º, que é bom a gente fazer uma rápida leitura, né? Então, para a União, Estado, Distrito Federal e municípios afetados pela calamidade, ficam proibidos até 31/2/2021, lembrando, desde 27/5. Conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou órgão, servidores, empregados públicos e militares. Exceções, exceto quando derivado de sentença transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade. Então, vamos entender o que é isso daí. A Confederação Nacional dos Municípios fez uma orientação que está sendo bem seguida pelos municípios, então é legal a gente colocar aqui essa posição. Eles estão dizendo o seguinte: quem tiver progressão salarial que decorra de lei anterior à calamidade, e não dependa de contagem de tempo, se complete durante o período vedado, não vai ter impedimento. Então, qualquer leitura que a gente tem disso, que se você precisa completar uma progressão salarial, uma evolução, seja por título, seja o que for, durante esse período de calamidade, 28/5 em diante até 31/12, você não vai conseguir, você não vai ter esse direito, né? Agora, se você completou antes, ou até se veio de lei anterior, tá? Então é discutível, você vai poder sim complementar, né? Qual que é a dica que a gente dá? Estou na dúvida, não sei o que fazer, o meu período anterior, mas estão falando que eu não tenho direito. Fui lá no balcão da prefeitura e fui rechaçado, não deixaram eu fazer nada. Faz um requer, põe no papel, protocola, que aí a gente analisa depois. Se você tiver o direito,
você fez o protocolo, está valendo seu direito. Negaram ali, depois a gente judicializa, né? Feita essa consideração em relação ao que vale e ao que não vale, é bom a gente colocar aqui a questão de um paralelo que foi feito. Se os municípios puderam tomar grande autonomia em relação ao Covid, de abrir e fechar estabelecimento, se teve autonomia financeira, se teve outras autonomias, por que nessa questão não vai ter? Isso foi judicializado, né? Nós tivemos uma questão bem polêmica, a POSP e várias outras entidades ajuizaram uma ação para discutir exatamente isso, se essa lei federal ela pode vincular todos os entes públicos ou não pode, ou vai dar autonomia, né? No Estado, o Estado fez uma orientação administrativa geral, uma resolução de 1/7 para afastar regime de servidor. Então, teve uma liminar que foi concedida que caiu. E qual que é a discussão? Essa discussão ela não é objeto de liminar em ação pequena. A gente não está fazendo essa leitura. Vai acabar essa discussão no Suprema Corte. Já tem várias ações no Suprema Corte ajuizadas sobre a constitucionalidade dessa lei. A maior discussão é que está ofendendo a repartição de poderes, o pacto federativo, a democracia, né? Que existem realidades muito diferentes de cada município, quem foi impactado, quem não foi, que não faz sentido travar remuneração, progressão salarial para quem tem superávit, para quem está com as contas em dia, que não tem problema, porque o servidor vai ter que pagar essa conta, né? E existe, então, essa discussão de inconstitucionalidade no Supremo. Então, a voz final, para variar nesse país, vai ser da Suprema Corte, quanto ao alcance e eficácia desse congelamento. Diferente das outras discussões que nós tivemos até aqui, nós temos uma questão de direito financeiro, uma questão econômica que envolve repasse, envolve reciprocidade que está previsto na Constituição, né? Essa lei englobou muita coisa, suspensão do pagamento de dívida da União, a União deu para o Estado e município, impediu executar dívida de refinanciamento, deu auxílio financeiro de mais 60 bilhões. Então, essa discussão na Suprema Corte é se essa lei federal que deu reciprocidade vai valer para dar o benefício, mas não vai valer para tirar aquilo que diz a respeito à remuneração da ponta final, que é o servidor público, né? Então, isso tudo está em discussão, né? Outras discussões que está aqui, vai afetar a minha aposentadoria? Está previsto na lei. Não afeta a aposentadoria, tá? Muita pergunta aqui, ó. Não afeta. Não tem nada a ver. Vai contar o tempo de contribuição normalmente. Meu desempenho e avaliação vai ter? Não tem nada a ver. Vai ter. Vai valer o desempenho, vai valer a avaliação. Tá ouvindo bem aí, Eduardo? Em relação a liminar, se vale para Osasco ou não, não vale para Osasco. Não tem nada valendo. O que está valendo é a lei federal, lei complementar no 73. Está tudo congelado, até segunda ordem da Suprema Corte. Tá? Tem uma preocupação grande da presidência do nosso Tribunal de São Paulo, da judicialização em massa. Foi um dos motivos para derrubar a decisão da POSP e outras entidades, né? Então, pessoal, a gente falou bastante aqui, e o que fica de orientação é que, a princípio, a lei complementar está valendo com plena eficácia entre 28/5 e 31/12 do ano que vem. Não teremos aumentos, reajustes, progressões, salvo o direito adquirido para quem consumou os períodos aquisitivos até o período de calamidade 28/5. Tá? Acho que a gente pode aí, André, pegar um pouco das perguntas, de qual que é as dúvidas do pessoal aí para ir falando, né? Ok, doutor Rafael. Sim, durante a semana, esses dias, nós recebemos vários questionamentos no nosso e-mail. Então, nós vamos estar lendo alguns questionamentos, ok? E eu vi que está chegando vários aqui na nossa página, e depois, com o tempo, nós estaremos respondendo também. Bom, a primeira pergunta
Gostaria de saber se quem acabou o probatório em 2021 também passará por este congelamento ou não. Doutor Antoniel consegue responder? Está bem aí? Ok, o som? Bom, é o seguinte. Não, voltou? Tá tranquilo? Tranquilo. Acho que a internet vai ajudar dessa vez. Ok. Conforme o Rafael vinha explicando, o artigo 8º da lei ele é explícito e muito claro quando ele estabelece um congelamento a partir do início de vigência da lei, 28 de maio, até 31 de dezembro de 2021. Então, nesse caso, a leitura já foi feita, né, que está proibido qualquer estado ou município de conceder qualquer título de vantagem, aumento, reajuste e adequação de remuneração de membros do poder ou órgãos, servidores e empregados públicos, desde que, exceto ser derivado de sentença judicial ou determinação legal anterior. O que ocorre? Quando você está no estágio probatório, você está em avaliação, esses 3 anos. Essa avaliação não é atingida. Ela não tem a eficácia de congelar a avaliação. Quando acabar o estágio probatório, você vai se tornar como efetivo. Okay. Então, a qualificação do servidor como efetivo não vai sofrer esse congelamento. O que sofre o congelamento são eventuais decorrências de aumento salarial em decorrência da efetividade do servidor. Isso que está congelado, mas o estágio probatório continua. É a mesma coisa que, por exemplo, André, já invadindo a segunda pergunta, uma outra pessoa perguntou, vai fazer 3 anos de decorrência do estágio probatório em março do ano que vem. Quando acabar o congelamento, vai receber o triênio ou precisa contar ainda mais 2 anos para receber? Quando acabar o congelamento, não vai receber o triênio, porque a lei estabelece que, no inciso 9º, esse período ele está proibido para ser contado como período aquisitivo para concessão de anuênio, triênio e quinquênio. Essa é a letra da lei. Então, o que eu estou falando aqui, o que o Rafael falou, a gente está falando da interpretação pura e simples da lei. Não significa que você não possa fazer uma interpretação sistemática, porque a própria lei estabelece brechas. Quando você vai lá, se existia uma lei anterior à calamidade, ou uma lei anterior à própria lei complementar o 73, que já estabelecia um direito para o servidor, é nisso que a gente está se apegando para poder dizer para alguns servidores que eles vão ter direito aos seus benefícios, às suas vantagens. No entanto, essa situação ainda é muito nova. O judiciário ainda está analisando a aplicação da lei. Por exemplo, no estado de São Paulo, não sei se foi dito aí, quando eu estava ausente. No estado de São Paulo, foi editada uma resolução administrativa congelando para os servidores públicos estaduais. Daniel, grupo de entidades... Sim. Eu fiz uma observação breve, tá? Sobre a ação da POSP e tudo mais. Ah, tá. Ótimo. Tá, bem breve. Então, tá. Um grupo de entidades entraram, junto com a POSP, conseguiram uma liminar na 6ª Vara da Fazenda Pública. Essa liminar suspendeu os efeitos da lei, então permitiu aos servidores públicos do Estado que tivessem os seus aumentos, seus triênios, suas vantagens de licença-prêmio, quinquênio e tudo mais. No entanto, essa liminar... Nossa, ele saiu. Acho que teve algum probleminha. Não, voltei. Voltou. Voltei. Ok. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, recentemente, com uma decisão do presidente do tribunal, suspendeu os efeitos daquela liminar. Então, é nessa brecha da lei que o doutor Rafael estava se apegando para dizer que existe, sim, uma discussão em torno da aplicação direta da lei ou não, desde que existia uma lei anterior que já previa esses aumentos. Então, um dos fundamentos da liminar foi exatamente esse, que a lei não pode vir cortando tudo. Já existia uma lei anterior no município ou no estado que estabelecia esse direito para o servidor. Então, respondendo, só para responder, o estágio probatório conta sim. O que não conta é o triênio ou a concessão de aumento decorrente do estágio probatório. Ok. Eduardo, você tem algum questionamento aí que gostaria de fazer para os doutores? Tenho, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer, estar
Na nossa live tem 193 pessoas, muitas perguntas falando sobre aposentadoria, muitas perguntas falando sobre o piso. Nós teremos outras lives, né, com temas específicos, que eu acho que será respondida mais detalhadamente essas perguntas. O tema específico de hoje é a Lei 173 e seus impactos, né? Então, nós selecionamos algumas perguntas e nós vamos trabalhar essa live nessas perguntas, tá? Então, eu estou lendo aqui os comentários que estão fazendo, né? Vale lembrar que o veto, né, do presidente Bolsonaro, ele foi derrubado no Senado, tá? Só que ele foi... na Câmara dos Deputados teve uma articulação política entre o Centrão, entre o partido mais que apoia o Bolsonaro e esse por 316 votos a favor e o veto foi mantido, tá? Muita gente falando sobre aposentadoria, essa lei é bem clara, esse tempo de congelamento não afeta o tempo da aposentadoria, isso é bom ressaltar, só que, assim, muita gente está esperando um quinquênio ou uma sexta parte para pedir aposentadoria. Esse período para pedir o quinquênio, para pedir a sexta parte, ela está abrangido na lei, tá? Então, vale ressaltar aqui que esse período abrangido do dia 27 até 31/12 de 2021, ele conta como tempo para aposentadoria, não para outros benefícios, triênio, quinquênio, tá? Outras vantagens. Então, é interessante, eu estou vendo ali o Orlando, né, citando os militares, né, o abono dos 18%. Então, para alguns segmentos aqui, o governo tem dinheiro, né, e penaliza principalmente a segurança pública, os funcionários públicos, e o professor está aí no meio. Então, eu acho muito interessante essa live. Então, vamos lá, para os doutores, a pergunta número 2 é a seguinte. Eu vou fazer 3 anos em março do ano que vem, ou seja, 3 anos em março de 2021. Eu gostaria de saber se quando acabar o congelamento, eu vou receber o triênio ou vai precisar contar ainda mais 2 anos para poder receber. Como fica a avaliação de desempenho nesse momento? Bom, eu posso responder aí, Eduardo? Agradeço a pergunta. Ela foi respondida de uma forma indireta, mas vamos responder especificamente aqui. O congelamento vai alcançar esse caso, né? Porque vai completar o período aquisitivo no período de congelamento. Então, vai ter que completar esse período depois de 2021, né? Que vai valer até 31/12. Então, no outro ano é que vai completar e a avaliação de desempenho não tem nenhum alcance, ela não tem efeito, ela não é impactada. Então, está valendo. Vai passar o probatório. Uma outra coisa também que está ali uma questão, o Sandro, né? Ele entregou o título para evolução antes do dia 28, tá? Nós entramos em contato com o DP e o RH, Sandro e quem mais fez essas perguntas. Tem vários, eles estão com um número de funcionários muito reduzido, tá? E eles têm mais ou menos 1.500 pedidos de evolução por títulos, tá? Que ocorreriam em abril, foi postergado para março, né? E daí veio essa lei para completar. Então, assim, todo mundo que entregou os títulos antes do dia 28, que a lei ela é de dia 27, então antes do dia 28 até dia 27, todo mundo que entregou esses títulos, eles vão ser contabilizados, vão ser verificados, né? Ver a autenticidade do título e ele será pago. Tá? Então, nós tivemos uma surpresa esse mês, porque tudo que nós conversamos com o DP e o RH estava programado para o pagamento da evolução funcional por títulos esse mês, tá? No dia 30, fato que não aconteceu. Nós já entramos em contato para descobrir o real motivo, né? E o real motivo que nos foi repassado foi que, com essa pandemia, muitos funcionários do RH eles estão afastados, né? Porque estão em situação de risco ou maiores de 60 anos. Então, com um número muito reduzido de funcionários, essa verificação dos títulos ela está mais lenta. Mas nos garantiram que será pago no próximo mês, tá? Esperamos que não temos mais nenhuma surpresa no dia 30 de setembro. Inclusive, Eduardo, foram 1.700 certidões que estão sendo analisadas, tá? Foi a informação que nós obtemos
do DP. 1.700. Tá? E alguns títulos, o que acontece? Alguns títulos são de faculdades que não são tão conhecidas, né? Então, eles têm que entrar em contato com essas universidades, verificar a validade desse título, né? Para depois, posteriormente, efetuar o pagamento. Mas vamos prosseguir. Ainda tem muitas dúvidas a serem respondidas, né? Uhum. A gente não vai responder essas dúvidas que estão aqui no comentário uma por uma, por quê? A maioria dessas dúvidas serão respondidas ao longo da live. Então, nós selecionamos mais ou menos 20 perguntas, que até o final do prazo aqui a gente vai tentar responder, tudo bem? Vamos para a próxima pergunta, então, André. Vamos lá. Bom, gostaria de saber como fica a evolução funcional por título. Entreguei o requer dia 1/4. Gostaria de saber quando vão pagar e se o pagamento será retroativo. Justamente o Eduardo já respondeu essa questão, tá? Tem a outra também referente à evolução. 2 perguntas. Tinha direito a letras, a evolução por letra, a partir de 16 de maio. Entregou a pós-graduação 15 de maio. A data correta seria em abril, mas a direção marcou para maio, por conta da pandemia. Eu tenho direito à evolução e letras, considerando que o veto do governo federal foi dia 28 de maio? Também já, né? Já foi. Está dentro do que o doutor Rafael e Eduardo já falou. Tem mais algum questionamento seu aí, Eduardo? Eu tenho outras aqui. Posso ler? Ou você quer? Tem alguma aí? Pode? Gostaria de saber o que será feito a este respeito, a favor dos servidores municipais de Osasco. Uma vez que o Estado conseguiu, porque os servidores municipais sempre têm que ficar atrás dos servidores estaduais. Onde está o erro? Ela está se referindo, né, até o doutor Rafael já citou isso, a liminar da POSP. Se o senhor quiser falar novamente, dar mais uma reforçada. Tá. É bom a gente reforçar. Tem 2 perguntas de liminar aí. Isso. A liminar caiu, o nosso Tribunal de São Paulo derrubou, por uma questão de segurança, de orçamento, de finanças. Não entrou no mérito, não avaliou o mérito ainda. A gente tem uma expectativa de que essa lei complementar seja analisada na Suprema Corte, para dar uma segurança jurídica que todos os entes públicos merecem sobre essa questão, né? Porque a Suprema Corte tem esse efeito erga omnes de abraçar todos os entes públicos e efeito de lei, ou seja, o que a Suprema Corte eventualmente decidir numa ação desse tipo, vincula, não é mais questionável. Então, a expectativa é esperar o que o Supremo vai julgar, tem 4 ou 5 ações, acho que o Antônio até tem um número certinho aí, e é a Suprema Corte que vai dizer, não adianta cada ente público judicializar, cada servidor judicializar, nesse momento onde a gente não tem ainda um norte jurídico sedimentado, né? E para todos os efeitos, a lei está valendo. Tem outros questionamentos. Doutor Antoniel, quer voltar a palavra? Perdemos ele de novo. Vamos para a próxima. Vamos lá. Doutor Rafael, gostaria de fazer 2 perguntas. Tá. Não, vamos falar. Gostaria de saber o que será feito a respeito. Não, essa daqui já foi, vamos lá. Sabe-se que com o congelamento de salário, impede-se de se ter aumentos, triênios, quinquênios, sexta parte, até dezembro de 2021. Porém, gostaria de saber se congela também o tempo para contagem de triênio, quinquênio, sexta parte, probatório, e se passa a voltar a contar a partir de dezembro de 2021. Bom, vamos lá, Eduardo. Evolução salarial é uma coisa que a gente está falando que abrange várias outras, né? Que é o anuênio, o triênio, o quinquênio, a sexta parte. Isso tudo ficou congelado, né? Fica congelado porque é uma vantagem, é um aumento, é um reajuste, é uma adequação que a lei está vedando. Então, tudo isso está abrangido, né? Dentro dessa pergunta, desempenho e probatório estão fora. Está contando normal, probatório e desempenho. Tá. Tem uma outra aqui, ó. Oi? Essa lei é um congelamento. Ela é uma lei muito nefasta para a funcionalidade. Então, ele congela mesmo. Só volta a contar depois de 2021. Ai. Doutor Antoniel?
Então, é a resposta para a próxima. Ó. Ela gostaria de saber como vai ficar nossas evoluções depois desse congelamento. Vamos ter que trabalhar esse período congelado para poder evoluir? Vai ter E aí, que trabalhar com isso. O Antoniel cortou aí, ele estava falando tecnicamente uma coisa importante, que é o que é esse congelamento? O tempo para mesmo, né? Então interrompe, para, não conta nada, fica tudo suspenso. Então, se você tem 1 ano e meio, você vai ter que ter mais 1 ano e meio depois de 31/12 para completar o período de 3 anos. Sim. Ficou mais claro agora. De 5, vai faltar mais 3. Então, mais 3 a partir de 31/12. Ou seja, a partir só do ano de 2022, né? É assim que a gente vai ter que contar. Até eu ouvi falar aí na internet, não sei se é verdade, mas parece que vão fazer uma calculadora para o servidor simular lá. Ele coloca tanto período que ele teve, a calculadora vai desconsiderar o período suspenso e vai depois somar o que falta para que as pessoas consigam, não se percam nesse período aí, né? Tá. Então, deixa eu fazer um questionamento que eu recebi essa semana, o doutor Rafael ou o doutor Antoniel. É a seguinte, ela está com o tempo de aposentadoria para dar entrada, ela tem o tempo, tem a idade. Porém, ela estava aguardando mais um quinquênio. E aí, nesse caso, o que ela faz? Ela aguarda, ela espera esses 2 anos, qual seria a melhor solução para ela? Entrar com a aposentadoria, esquecer o quinquênio ou aguardar? Sendo que ela já tem todo o tempo e idade. Aí é uma decisão da própria pessoa, né? Nós gostaríamos até de dar notícias melhores, de dizer que ela pode pedir durante esse período, mas infelizmente o quinquênio não conta. Não vai contar. Se ela quiser levar o quinquênio para aposentadoria, vai ter que aguardar. O tempo de aposentadoria conta, normal, tudo bem. Mas o quinquênio só vai poder levar depois de 2021. Infelizmente. Entendi. Eduardo, tem mais alguns questionamentos com você? Então, eu tenho uma aqui, doutor Rafael, você já explicou, mas eu acho que pela quantidade de perguntas aqui nos comentários, seria mais interessante fazer uma nova revisão. Então, vamos pensar que no dia do congelamento, a partir do dia 28, falta para completar um triênio, ou um quinquênio, ou a sexta parte, 1 ano de trabalho. Então, vamos pensar que no dia 28 falta exatamente 1 ano para eu ter direito a um quinquênio, para ter direito à sexta parte ou para ter direito ao triênio, na evolução, a primeira evolução por letras. Se falta apenas 1 ano, como que eu faço para calcular qual vai ser essa nova data? A partir de dezembro, a partir de janeiro de 2022, como que eu faço? Se na data da lei faltava apenas 1 ano para eu completar o quinquênio ou o triênio ou para garantir a sexta parte. Como que eu faço para calcular? A partir de que data eu calculo esse tempo que falta? Tá legal. Ó, Eduardo, vou fazer uma rememorização, porque tem gente que entrou no meio da live, aí não pegou a explicação também, né? Sim. Então, o congelamento vale de 28/5 a 31/12 de 2021. Então, nesse período, fica suspenso a contagem. Se faltam 12 meses e você parou em 28/5, você vai contar depois de 31/12, ou seja, no primeiro dia de 2022. Aí você vai contar esses 12 que faltam. Então, vai completar em dezembro de 22, nesse caso específico. Né? E aí é quando o período aquisitivo fica completo. Então, o período aquisitivo, vamos falar do quinquênio, são 5 anos. Eu estou com 2 anos. Veio a lei calamidade, 28/5, parou tudo. Está faltando 3. Esses 3 aqui vai lá para janeiro de 2022 começar a contagem e seguir em diante. Então, a gente perdeu o ano da calamidade pública. Não contou. 28/5 a 31/12. Deu para entender? Ótimo, ótimo. Isso vale para tempos menores também, né, doutor Rafael? 30 dias, 40 dias. Eu vou voltar a contar a partir do dia 1º de janeiro de 2022. É isso aí. Tá. É isso aí. Então, tem um outro aqui que
É dentro dessa mesma questão do Eduardo, mas assim, ela queria saber o seguinte: ela completou 5 anos, vai completar durante a vigência da lei, certo? E também tempo de serviço. Virá retroativo após a vigência da lei? Então, ela quer saber que o tempo que ela estava completando congelou, mas e quando completar, ele será retroativo? Não, né? Não, Ou não. será pago inicialmente do mês subsequente ao término da lei? É que ela não completou. Vai voltar Ela vai completar depois, então não tem 1º de retroativo. Se o funcionário porque completar durante a vigência da lei. Então, não será retroativo porque está dentro da lei, certo? É isso aí. Tem uma outra aqui que ela fala que gostaria de saber mais sobre a Lei 173. Não sei se ela entrou agora, não pegou a explicação do início. Acho Ela que vai gostaria de mais disponibilizar a live alguns aí depois, comentários. né? Acho que deve ter entrado depois. Ela gostaria de ter mais alguns comentários sobre a Lei 173. Não sei se ela entrou agora ou não pegou André, desde o a nossa início. live vai ficar aí depois gravado ou ela sai do ar? Vai ficar gravada depois. Ah, então a pessoa pode ver tudo do início aí, né? Sim. Nós vamos pegar também, doutor Rafael, alguns temas que foram alvo de questionamentos aqui, perguntas, né? Como nós não temos tempo para responder todas, nós vamos fazer um compilado dessas perguntas, né? E se for uma quantidade muito grande de perguntas diferentes, a gente pode até ser alvo de uma outra Da live nossa ou próxima live. de um documento da pós explicando parte por parte. Porque aqui eu estou vendo que tem muita gente falando sobre a verbação de licença-prêmio, contagem de tempo da aposentadoria. Então, são temas tão abrangentes que não seria interessante tratar só numa live, né? Então, seria Isso. interessante tratar em outras. Mas um dos questionamentos que eu estou chegando aqui é o seguinte, doutor. A APOESP, ela entrou com um pedido liminar que tem validade para os professores do Estado. Isso. O município em si, ele pode fazer o mesmo caminho ou não? Ou precisa de lei específica do município? Para isso. Então, eu acho ainda muito prematuro fazer qualquer coisa, né? Por exemplo, a POS questionou a orientação administrativa geral decorrente da resolução SPOG1 de 1/7/2020, né? A gente não tem em Osasco uma legislação municipal que está dizendo nada a respeito. Nós temos mais de 4 ações no Suprema Corte. Eu acho que ainda é muito prematuro. Inclusive, aqui no meu WhatsApp, acabaram de mandar se a gente tem que fazer algum protocolo na prefeitura, algum requer, se ganhar alguma ação no futuro, não fez protocolo, vai perder o direito. Isso não existe, né? Não tem que se preocupar com isso agora. Vamos deixar a Suprema Corte se posicionar, não vai demorar, creio, né? Não dá para ter certeza, mas tem já esses processos em relatoria, já com o ministro. Então, não tem por que a gente entrar com a ação municipal, em cada ente público entrar com a sua ação, até porque a decisão da POSP foi da presidência do tribunal. E por uma questão de segurança, de ordem pública, de finança, de planejamento, de orçamento, dotação orçamentária, isso tudo, o presidente falou, olha, se eu der uma liminar aqui, o efeito, o alcance disso é muito abrangente, então não é uma medida correta para esse momento. Então, nada vai acontecer muito rápido. Não adianta a gente querer entrar com mão de ação e achar que vai beneficiar realidades locais em detrimento de outras. Né? Melhor a gente guardar um pouco mais. Ok. Quer ler mais algum questionamento, Eduardo? Está sem o som, Eduardo. Só um momentinho, vamos lá, mais uma. Aproveitando sobre o que o doutor estava respondendo, tem uma pergunta aqui, do Orlando. Então, a ação foi derrubada? Deve estar se referindo à ação da POSP. Foi derrubada essa ação? Deve Então, ser sobre isso que ele está falando. André, isso daí é bom. Vamos explicar. Ele pegou, o Orlando Filho perguntou. Foi derrubada a liminar. A ação está entrando. Ou Tá. seja, o Estado vai contestar, vai se defender, depois, lá na frente, vai ter uma sentença. Então, não é a ação que caiu, é só liminar. Ok. Tá. Pode falar mais alguma aí, Eduardo?
Vamos lá, mais uma. Doutor Rafael, ela tem direito à sexta parte, tá? Ela tem direito à sexta parte e já deu o prazo para aposentadoria. E ela quer fazer o seguinte: ela quer uma decisão. É uma decisão pessoal, mas também ela gostaria de saber se, assim, ela prefere aguardar esse tempo, esse 1 ano e meio, trabalhar, ou não, ela já pede, já resolve. É muito parecida com a que teve no começo, mas pelo que ela me mandou aqui no WhatsApp, ela não estava presente. E assim, como eu já recebia mais de uma pergunta sobre isso, eu acho que deve ser uma dúvida mais geral também. Tá. Vamos lá, Eduardo. Se ela aguardar um pouco, vai ter um impacto no cálculo do benefício melhor. Hoje está em casa, trabalhando talvez o dobro do que trabalhava nessa realidade remota, que não é brincadeira para os professores, mas é uma realidade que ela não está se deslocando. O ano que vem ela completa, não é isso? O período Sim. todo. E cálculo benefício, eu acho que vale a pena esperar agora. Aí é planejamento pessoal de vida, né? Eu quero ir embora para o interior e mudar minha realidade. Preciso aposentar agora. É uma questão. O IPMO demora alguns meses para apreciar uma aposentadoria, né? Eventualmente, ela pode pedir, se ela tiver direito, a uma licença-prêmio mais para frente, para gozar tudo que tem que gozar e aposentar. É bem pessoal a decisão mesmo. Entendi. Doutor Antoniel, voltou? Quer comentar alguma coisa? Doutor Antoniel, está ouvindo? Acho que ele não está ouvindo. Ó, tem um aqui que ele comentou o seguinte: se a verba para pagamento vem do Fundeb, por que esse aumento não pode acontecer? Não, é que aí não é vinculado ao Fundeb, né? Nós tivemos esse programa federativo de enfrentamento do coronavírus e houve uma reciprocidade, um monte de negociação. Se você lê a lei, essa lei ela não estabelece só o congelamento, só foi o mais polêmico, né? Deram mais de 60 bilhões, a União deu para os entes públicos, suspendeu a execução de dívida de ente público, impediu o refinanciamento, teve questão de securitária, um monte de discussão nessa lei. Então, o impacto dela não está atrelado à verba do Fundeb, que acho que foi a única notícia boa desses últimos tempos aí, né? Que foi a manutenção do Fundeb. Tá. Tem uma outra que também já foi até respondido, que ela fala o seguinte, que ela iria receber agora a sexta parte e mais um triênio. Só que o DP, Departamento Pessoal, respondeu para ela que devido à lei que vai estar em vigor, tudo está congelado. Ela queria saber se isso é em tudo. Estado de São Paulo, Osasco também é válido. Sim. É válido. Válido, né? Eduardo, Então, tem mais algum? Lei para todos os entes públicos, todos os servidores de todas as esferas, municipal, estadual, federal, de tudo, né? Tem uma questão aqui, André, que é um pouco diferente. A gente acabou não se apegando. Se algum associado da pós, eu estou falando algum para não falar nome, porque tem gente que tem ação comigo, ganhou uma ação por progressão salarial antes de maio, antes da lei da calamidade, vai progredir. O município vai ter que pagar, porque ganhou a lei, transitou em julgado a decisão favorável antes. Então, quem é associado que está vendo aí, a gente ganhou algumas ações nesse sentido, você vai progredir, não vai te afetar. A gente ganhou a ação, ela transitou em julgado antes. Pode ficar tranquilo, né? Tá. Doutor Antoniel, tem a palavra? Uma coisa que é importante dizer é que relativo ao direito adquirido, foi o que acabou de ser dito aí. Quem completou o período aquisitivo antes de 28 de maio tem direito adquirido aos seus benefícios. As pessoas precisam ter em mente que é um pause na carreira, né? Tá. Acho que vai ser a última. O pause que é dado até 31 de dezembro de 2021. Ok. O Eduardo tinha questionado a respeito de uma ação. Qual era a ação, Eduardo, que você tinha comentado? Então, o Orlando, o pessoal
que é professor de desenvolvimento infantil, ele tem alguns problemas em Osasco, né? Todo ano eles recebem alguns meses do ano abaixo do piso, né? Todos os anos. Doutor Antônio, você me ouviu? Então, todo ano o piso é alterado em janeiro, né? O piso nacional, e o PDI em Osasco sempre fica alguns meses abaixo do piso. Então, nós estamos aí já em setembro e até agora o piso nacional do magistério não foi revertido para os professores de PDI, os professores de educação infantil. E assim, nós tivemos uma ação da APOS, né? O doutor Antoniel, que seria o responsável para responder, não sei se o doutor Rafael também estaria por dentro dessa ação. E assim, o pessoal, Orlando, Marli, o pessoal que briga muito pelo PDI, ainda bem, eles querem saber como que fica isso, como que está. O piso nacional do magistério foi alterado lá em janeiro, e até o presente momento a Prefeitura de Osasco não fez essa equiparação, né? Qual o plano? O doutor Antoniel voltou, agora eu vou repetir. Doutor Antoniel, está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente, nem precisa Doutor repetir. Antoniel, então, vou voltar à pergunta. Em janeiro de 2020, teve uma alteração no pagamento do piso nacional dos professores, né? Em Osasco, a gente tem uma luta aí todo ano para que se equipare, pelo menos se equipare o valor do salário do PDI ao PDI, ao piso, né? E esse ano, nós já estamos em setembro e até o presente momento não teve nenhuma boa vontade da prefeitura em fazer essa equiparação, né? Eles querem saber quais as atitudes que a APOS está tomando, qual o caminho que devemos seguir. Então, Eduardo, a APOS ingressou com um mandado de segurança, porque entendemos que, como se trata de uma determinação legal, você tem a Lei 11.474 de 2008, 11.738 de 2008, que determina o piso do magistério. Existe uma determinação legal e uma atualização do piso pelo MEC. Ocorre que, se esse piso do magistério não foi atualizado pelo prefeito, ele está descumprindo a legislação. Nesse sentido, quando nós optamos pelo caminho do mandado de segurança, nós optamos por entender que o prefeito havia descumprido uma ordem judicial, ou seja, já tinha um ato ilícito decorrente de um descumprimento de determinação judicial. Ingressamos com mandado de segurança. Nosso mandado de segurança está ainda na fase inicial, porque tem que regularizar com documentos constitutivos. Tá? No entanto, o Ministério Público, em um mandato de segurança similar, já se posicionou favorável ao mérito. Nós poderíamos ingressar com dois tipos de ação, mandado de segurança ou ação civil pública. Qual é a questão que nos fez optar pelo mandado de segurança? No mandado de segurança, você tem uma decisão judicial, uma sentença. Essa sentença ela é autoexecutável, ou seja, ela é cumprida imediatamente após ela ter sido proferida. O recurso da prefeitura não suspende a execução da sentença. Numa ação civil pública, que seria na nossa segunda opção, a sentença só pode ser executada após o recurso da prefeitura ter sido rejeitado pelo tribunal, se a prefeitura não conseguir derrubar uma decisão judicial favorável. Então, essa foi a opção pelo mandado de segurança, pela efetividade da decisão e os efeitos imediatos da sentença após ela ser concedida. No entanto, sabemos que o Sintrasp ingressou com uma ação similar, ingressou com mandado de segurança, por um motivo de preliminar referente ao prazo de 120 dias, que não havia sido ingressado depois do prazo que o prefeito teria para conceder esse aumento. O juiz entendeu que esse mandado de segurança era incabível. A decisão judicial é absurda, o primeiro aspecto que tem que se ver, porque quando o prefeito deixa de cumprir, a cada mês que ele descumpre, o prazo do mandado de segurança ele vai se elastecendo, ele vai sendo empurrado. Então, 120 dias é a partir
do descumprimento do prefeito. Então, essa questão já deveria ter sido superada, enfrentada através de um recurso no tribunal. No entanto, o Sintrasp optou por uma ação civil pública. Nós vamos manter o mandado de segurança, caso ele seja acolhido para o julgamento do mérito, vamos aguardar o posicionamento do juiz, vai ser um outro juiz que vai julgar, e nós precisamos tentar, gente. O mandado de segurança é uma medida que a decisão judicial é executada de imediato, né? Caso não seja acatado o mandado de segurança, aí que nós vamos pensar numa segunda opção. Mas a gente precisa pensar, primeiramente, a primeira opção, que seja melhor para o servidor de Osasco. Bom, pessoal, estamos chegando ao final. Deixa eu só complementar aqui, desculpa, só um pouquinho, doutor Antoniel. Mais de 30 pessoas estão me mandando mensagem no privado, e assim, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas, tá? Então, a gente vai fazer outras lives de esclarecimento, porque são muitas perguntas, eu estou tentando aqui ver nos comentários, no meu WhatsApp, e a gente não vai dar conta, infelizmente. Duas perguntas só, doutor Antoniel, para finalizar, doutor Rafael. Se tiver uma vitória na justiça, doutor Antoniel, doutor Rafael, esse valor de equiparação do piso, ele retroage a janeiro de 2020 ou não? Só a partir da vitória na justiça? Sendo mandado de segurança a partir da decisão. O retroativo é depois através de uma ação própria, que seria uma ação ordinária. O mandado de segurança, ele só tem validade a partir da ordem judicial. Então, ele não retroage os efeitos de janeiro até a data que o juiz dá a ordem. Ele vai a partir do momento que o juiz der a ordem. Tá, a última, doutor Rafael, doutor Antoniel, se puder me ajudarem, é o seguinte: a Michele Almeida, aí, né, para contemplar uma do WhatsApp e uma do Facebook, da página. Ela disse o seguinte: ela passou no concurso, né, tá esperando, tá aguardando novos chamamentos, né, e ela pergunta o seguinte, que eu vou complementar com uma outra pergunta: os chamamentos, nesse momento de pandemia, e por causa da lei 173, eles vão ser bloqueados ou eles vão continuar dependendo da necessidade do município? E a outra na lei, no corpo da lei, ele está falando sobre concursos públicos, né? Sobre a restrição de concursos públicos. Você poderia falar para a gente só como vai ser essa restrição, por favor? Eduardo, foi boa essa sua pergunta, eu também tenho ela no WhatsApp aqui, e ela passou no crivo da Confederação Nacional dos Municípios. Então, quem quiser ver, pergunta e resposta 60 e 62... está explicando essa questão. Vamos lá. Primeira pergunta: quem tem concurso em curso, está em trâmite, como é que fica? A gente entende que deve concluir todas as etapas do concurso, tá? Excetuando a nomeação e a contratação dos aprovados e a validade do concurso, a gente entende que tem que ser computada a contar do término do período de calamidade, né? Então, término que eu estou falando, 31/12 do ano que vem, né? E a questão de ter concurso público novo concurso, aí o Antoniel pode até me ajudar, pelo inciso 5º aqui, eu estou vendo ele aqui na minha frente, fica proibido até 31/12, exceto para reposição de vaga nos quadros efetivos, né? Então, se acarreta aumento de despesa com pessoal, não pode, né? A não ser essa questão aí que eu acabei de falar, repor vaga no quadro efetivo. Então, eu concluo aí entendendo que se tem curso aqui no município, que eu não sei se tem agora, quantos são, vai precisar fazer todas as etapas, né? Não pode ficar parado também. Ok. É exatamente isso. Concordo com sua resposta. Tá, e só para complementar aí a resposta dos dois doutores, os chamamentos, eles vão acontecer. A informação que nós temos da Secretaria de Educação, dos Recursos Humanos, do DP, eles vão continuar sendo chamados. Só que, primeiro, eles precisam do processo de remoção, né? A Renata até lembrou aqui nos comentários, e depois desse processo de remoção, eles vão fazer o quê? A verificação
verificação de quantas vagas livres existem na rede. E depois dessa verificação, vai ocorrer novas chamadas. Tá? Então, quem está aguardando aí novos chamamentos, eles irão acontecer, só que pela informação que nós temos, só posterior ao processo de remoção. Então, depois do processo de remoção, vai fazer um levantamento de quantas vagas tem livre, né, na rede, e eles vão chamar esses professores já do concurso para elencar nessas vagas livres. Tudo bem? Ok. Bom... Só fazer uma última, André, rapidinho. Foi uma pergunta boa, fiquei esperando ela não ver até o fim, fiquei esperando. A pergunta é boa. Se o município não decretou calamidade, nos termos do artigo 65, está obrigado ou não a seguir essa lei? É a União que decretou para todo o território nacional, então foi reconhecido pelo Congresso nas duas casas. A gente entende que se decretou ou não, vai valer, tá? Está prejudicando a autonomia mesmo. Fechou. Bom, doutor Antoniel, acho que, né, teve algum problema. Pessoal, então é isso. A nossa primeira live, tá, foi sobre a 173. Teremos outras lives com outros assuntos pertinentes à educação, ao magistério. Eu quero agradecer a todos. Nós tivemos 215 pessoas que participaram da nossa live, tá? E mais de 130 comentários. 300. Mais de 300, me corrigiu aqui, ó, mais de 300 comentários, tá? E 215 pessoas participaram da nossa live. Então, assim, foi um sucesso. Obrigada a todos. Após, mesmo assim, em pandemia, nós estamos trabalhando muito, tá? Porque juntos nós somos mais fortes. Temos buscado informações, estamos correndo atrás para sempre trabalhar em prol do professor de Osasco, ok? Então é isso. Doutor Rafael, tem a palavra? Eu agradeço a todos, na pessoa da presidente Andréia aqui, do nosso diretor Eduardo. Primeiro a gente tentou, não deu certo, a segunda foi show. Obrigado foi muito boa. A todos, né, que ficaram 1 hora de live aí, tá o tempo inteiro carregada a live. Obrigado por todo mundo estar acompanhando a gente. E que a gente faça outras como essa aqui. Sim, né? Já temos alguns temas até, né? Bem legal. Boa. E depois a gente responde mais perguntas que tiverem aí, quando terminar. Foi um prazer, um grande abraço para todos, uma boa noite. Fiquem em paz aí. Tchau, tchau. Eduardo? Pessoal, gostaria de agradecer todo mundo que colocou a pergunta, que acredita na pós, na representação após, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, mas trabalhando muito, buscando informações importantes, tentando dirimir dúvidas, esclarecer algumas posições errôneas que está ocorrendo na internet, né? Então, assim, nós estamos vivendo num mundo onde tem muita fake news, onde a informação chega, na maioria das vezes, cortada em algum ponto. Então, essas lives são muito importantes para isso. Agradeço demais, doutor Rafael, doutor Antoniel, a Andréia e todas as pessoas que participaram. E nós vamos organizar outras lives, tá? Nós já temos os temas para as próximas lives. Nós também vamos verificar os comentários, né? E que vai indicar o tema das próximas também. Porque nós vimos muito aqui falando sobre aposentadoria, sobre quinquênio, avaliação de desempenho, e outros assuntos referentes ao piso do magistério, né, aprovação do Fundeb também, então será ponto importante para as próximas lives. Agradeço muito e boa noite a todos. Doutor Antoniel? Eu entrei para me despedir, porque um problema técnico aqui, eu estou chateado por não ter participado na íntegra com vocês, mas o fato é que estou honrado de ter participado e, gente, todos os temas abordados aqui são muito novos, inclusive a questão da lei complementar, é tudo muito novo, ainda vão haver muitas decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal ainda vai decidir sobre a questão da lei complementar, os partidos entraram com ação direta em constitucionalidade, muita coisa ainda vai acontecer, eu costumo dizer que muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Nós vamos estar acompanhando, vamos manter todos informados. Tendo novidades, vamos informar, tá ok? E estamos atentos para não deixar o servidor de Osasco ser prejudicado. Ok. Bom, gente, então é isso aí. Boa noite a todos. Eu agradeço ao doutor Antoniel, ao doutor Rafael, ao diretor Eduardo e a todos que esteve presente
nessa live. Aguardem, logo teremos a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Obrigado e desculpa. Imagina. abraço. Outro.